Bom, continuando nossa explicação, aqui a gente tem o que? Essa a Session Thread. O que corresponde a Session Thread? É uma classe que ela trabalha com o conceito de thread e armazena uma sessão para a gente. A gente verifica, a gente dá um get nela para saber se já tem uma sessão sendo utilizada. Se não existir nenhuma sessão, vai retornar o valor nulo. Se não retornar o valor nulo, significa que já existe uma sessão. Então a gente simplesmente retorna aquela sessão. Se não existe uma sessão, a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir uma sessão utilizando o Session Factory, vai colocar ela na nossa variável e vai setar ela no Session Thread. Com isso, se a gente chamar mais uma vez esse utils, esse getSession, ou ele vai pegar uma sessão que já existe ou criar uma nova, porque não existe nenhuma até o momento. Certo, pessoal? Então, aqui agora uma outra coisa que a gente vai fazer é criar um método simplesmente para fechar a nossa sessão. Às vezes a gente já não está trabalhando mais com banco, a gente pode liberar aquele recurso, a gente pode utilizar esse método closeSession para fechar a nossa sessão. thread.get session thread.setNull, que a gente está removendo da nossa session thread a sessão que a gente tem atual, e agora a gente vai realmente fechar ela. Então primeiro a gente verifica se a sessão já não é nula, realmente. Então, se for diferente de nulo, significa que existe uma sessão. A gente verifica se ela já está aberta. Se a sessão estiver aberta, a gente dá um flush e fecha, que é para atualizar a nossa sessão, e fechar a nossa sessão. Então, com isso, nós terminamos o nosso Hibernate Utility com os métodos de retornar a sessão ou fechar a nossa sessão atual. Então, a gente vai estar trabalhando sempre sobre apenas uma sessão. Outro passo que a gente vai continuar fazendo agora é, aqui a gente já fez a implementação dos nossos DAOs, de tudo mais, só que falta uma implementação, que é o quê? Dos nossos serviços, correto? Então, para a gente trabalhar sobre esses nossos serviços, a gente tem de utilizar o quê? Os nossos DAOs. Só que a gente vai retornar um product bin, ou seja, um bin e não uma entidade. Se a gente observar, esses métodos são muito similares ao que estão disponibilizados na interface do DAO. Então, se a gente olhar lá na interface do iCategory DAO, deixa eu pegar do produto que já está aberto aqui, iProductDAO, a gente vai ter de colocar aqui, né, a gente sabe que são os métodos que a gente vai ter, né, de utilizar para fazer uma determinada consulta. Correto, pessoal? Então, esse Product DAO ele vai ser utilizado, né, nos nossos serviços. Só que o que ocorre? Esses serviços eles podem ser mais complexos. Eles podem envolver mais de um DAO. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai passar para esse Product Service a relação de DAOs que a gente tem disponível na nossa aplicação. Para isso, o que a gente tem? A gente tem a nossa Factory de DAOs, que é exatamente o que? Essa classe aqui, DAO Factory. Então, a gente vai trabalhar exatamente com essa classe, né, com essa interface que disponibiliza para a gente todos os DAOs. Então, aqui, DAO Factory, correto? Aqui a gente vai colocar, falando que ela é final, para a gente não correr o risco de esquecer de sua inicialização. E aqui a gente vai setar a nossa factory. Então, com isso, a gente já tem o quê? O nosso trabalho, né, todos os DAOs disponíveis para serem usados pelo nosso serviço. Se a gente observar aqui, ó, a gente tem exatamente os métodos, né, que a gente tem disponível
né, nos nossos serviços. No DAO, se a gente observar, nessa interface aqui, bem dizendo, na interface de serviço, na interface de produtos, Product DAO, a gente não tem nenhum método exatamente explícito aqui. Então eu vou fazer uma coisa que é o que? Dar um extend I generic DAO product entity long. Então aqui, ó, o que tem? Se a gente está estendendo na interface product DAO, a gente está estendendo na interface generic, significa que todos esses métodos vão estar disponíveis exatamente quando a gente estiver utilizando essa product DAO, correto? Então a gente tem de repetir também o mesmo processo com a nossa interface de categoria, de category DAO. Então a gente vai vir aqui dar um extend I generic DAO. Então aqui a gente tem um category entity e o nosso ID é do tipo long. Então fica realmente agora comum para nós aqueles DAOs com todos aqueles serviços. Nessa nossa implementação a gente sempre vai estar passando o DAO. Como eu tinha colocado aqui, a gente pode utilizar o nosso DAO diretamente ou começar a colocar variáveis específicas, porque a gente vai ter diferentes DAOs. Então eu vou alterar aqui e utilizar apenas o DAO específico que o serviço necessita. Então neste caso, neste momento, a gente precisa apenas do DAO do produto. Então para isso a gente vai armazenar apenas ele. Então aqui a gente vai setar apenas o DAO que a gente precisa. Então, DAO factor.getProductDAO. Então, a gente vai passar o factor, né, de DAOs para a minha classe de serviços e ela vai recuperar apenas o DAO de produto, que é o que nos interessa. Agora, chega uma outra parte. O Category Service vai seguir o mesmo comportamento. A única diferença realmente é que ele vai trabalhar sobre o DAO de categoria. Então, category DAO, private final. Aqui a gente vai criar o nosso serviço, o nosso construtor, que ele vai instanciar para mim o nosso DAO de categoria. Pronto. Agora a gente vai passar para a próxima parte, que é o quê? Quando a gente está trabalhando com os DAOs, a gente está trabalhando com as entidades, né, do nosso banco. Então, a relação entre o nosso banco e o nosso código, e vice-versa. Então, isso não é uma entidade, não é uma classe que a gente vai disponibilizar para toda aplicação. Porque isso, a entidade, ela faz o mapeamento e ela é específica ao nosso módulo de database. Então, ela é específica para essa parte aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu fiz aqui errado, que aqui corresponde exatamente ao DAO e não à entidade como eu tinha passado. Por que que? Eu estava cometendo um erro aqui, porque a gente tem na interface Product DAO, a gente está estendendo o DAO, né, de produto e não a entidade, porque a entidade a gente trabalha lá embaixo em outro nível. Eu vou remover essas implementações aqui. Eu vou deixar elas aqui porque a gente vai utilizar o service, o factory, para mim, de DAOs, para criar aquelas instâncias. Então, vai continuar dando esses erros aqui. Mas, continuando, como eu estava explicando,
a gente tem as entidades, e as entidades, elas não podem se ficar visíveis a toda aplicação, porque ela é algo específico ao módulo de database, porque ela vai fazer relação entre o banco. Então o usuário não precisa, quem for utilizar os nossos serviços, não precisa saber sobre essas regras, ela precisa saber apenas dos bins. Só que os DAOs, os serviços de DAO, eles vão retornar para mim informações baseadas na entidade. Então eu não vou passar essa entidade para frente, mas sim os bins. Então eu preciso de ter uma classe responsável por fazer o parser, né, de entidade para BIM, que seriam os nossos objetos de transporte, que algumas pessoas gostam de chamar de DTO, Data Transfer Object. Como essa classe ela vai ter apenas métodos estáticos e ela vai simplesmente fazer o parseamento, é algo que é muito repetitivo, porque ele simplesmente vai dar um get em um atributo e setar ele no nosso BIM. Então, eu vou criar um exemplo aqui, Category Entity. Por que a gente precisa desse Category Entity? A gente vai retornar. Porque o nosso parser ele é bidirecional. A gente converte um BIM para uma entidade e uma entidade para um BIM. Quando a gente vai atualizar um determinado elemento em uma determinada tabela, a gente vai chamar inicialmente isso e passar um BIM. Só que na hora que a gente vai utilizar o DAO, a gente tem que utilizar o quê? A entidade. Então a gente tem que converter o BIM, que é o nosso objeto de transporte, exatamente na nossa entidade. Então por isso que a gente tem de fazer o parser bidirecional e não apenas ao contrário, de sair de uma entidade e converter para um BIM. Então aqui a gente vai ter um parser BIM to Entity. Então a gente vai receber uma category BIM e vai converter, a gente vai criar uma entidade, category entity. Primeiro a gente vai setar o ID, category entity.set ID. A gente vai pegar lá do category BIM, get ID, vai pegar a descrição, category entity.set description, category BIM.get description, o nome, category entity.set name, category BIM.get name. Agora a gente vai setar os produtos que estão relacionados à nossa entidade, set products, category BIM.get products. Isso aqui vai dar um erro, eu vou explicar por quê. Return category entity. Para a gente passar esses objetos, o que ocorre? Esse category BIM, ele vai retornar para mim BIMs. Então eu não posso simplesmente associar BIMs, porque aqui esse atributo aqui ele está esperando entidades e não BIMs. Então eu vou criar aqui uma lista de product entities. Products é igual a passe product BIMs to entities, passando os meus produtos e vou setar ele aqui na nossa classe. Eu continuo no próximo vídeo, pessoal.